A interpretação de Gálatas 2, versos 16 a 21, na nova perspectiva sobre Paulo, na ótica de Frank Tillman. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje eu convido você a refletir sobre Gálatas capítulo 2, versos 16 a 21, onde nós lemos o seguinte: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Esse texto do Novo Testamento respira a mensagem do Evangelho de Jesus e de uma salvação que só vem pela fé e não pelas obras da lei. Este tema é muito profundo, muito amplo e já gerou debates acalorados em inúmeros contextos cristãos. Muitas pessoas já se propuseram a entender e explicar o que esse texto significa. Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre aquilo que se chama a nova perspectiva sobre Paulo, que é o trabalho, em grande medida, de uma escola nova, de interpretação dos escritos paulinos, que tem como seus dois maiores expoentes o E.P. Sanders e esse camarada aqui desse livro, o James Dunn. Inclusive o nome do livro é Nova Perspectiva sobre Paulo. O James Dunn seria mais ou menos o camarada que colocou o trabalho do E.P. Sanders, sistematizou melhor, aprofundou mais os seus conceitos, inclusive discordou do E.P. Sanders em algumas questões e tal, mas acabou continuando o trabalho original daquele outro autor. E se tornou hoje, o James Dunn é um dos maiores realmente estudiosos sobre Paulo vivos hoje no nosso mundo. Mas assim, olha, dentro da teologia mais assim, vamos pensar assim, protestante, conservadora e etc., os presbiterianos reformados de uma forma geral são um grupo assim que faz uma certa contraposição a algumas das ideias da nova teologia de Paulo, e eu vou então avaliar um pouco dessas questões sobre Gálatas à luz do trabalho de Frank Tillman. Está aqui um dos trabalhos dele, Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética. E aí eu vou trabalhar um pouco então sobre a interpretação de Gálatas 2, versos 16 a 21, na nova perspectiva sobre Paulo, à luz do entendimento da ótica de Frank Tillman, tá bom? Então é o seguinte, esse tema da nova perspectiva sobre Paulo é um tema bastante amplo e vai ser difícil você encontrar vídeos dessa natureza, assim, bem caseiros, sobre esse tema. Obviamente, a maior parte das produções sobre esse tema são bastante acadêmicas, bastante extensas, mas eu quero quebrar um pouco o paradigma e trazer para o nível popular mesmo, para a gente conversar um pouco sobre a nova perspectiva sobre Paulo, e vou fazer isso na ótica da crítica da teologia reformada, tá bom? Então, o Frank Tillman, ele vai falar um pouco sobre a nova perspectiva, e ele vai dizer o seguinte, que para a nova perspectiva sobre Paulo, o apóstolo entendeu mal a soteriologia judaica e acabou oferecendo uma solução antilegalista para um povo que não era legalista.
Então Paulo enfatiza muito que a justificação não é pelas obras da lei, etc. Nesse paradigma de que o judeu era um legalista. Mas aí a nova perspectiva sobre Paulo vai dizer que não, que o judaísmo não era legalista, que eles não entendiam a necessidade da obediência à lei de Deus como legalismo. Eles entendiam que Deus os havia incluído pela graça na sua aliança que eles não mereciam e que a obediência aos mandamentos era a resposta a esta graça. Mais ou menos, inclusive, bem parecido com o entendimento protestante de que Jesus nos salva, né, dos nossos pecados e como gratidão a gente busca não pecar em obediência à lei de Deus e alguma coisa dessa natureza, tá bom? Então, a nova perspectiva sobre Paulo ensina que o judaísmo não era legalista como a exegese protestante, luterana, em tese supostamente entendeu e pintou o judaísmo aí em tons, inclusive às vezes antissemitas e tal, e como uma teologia legalista equivocada. E eles vão questionar esse paradigma. Inclusive, em grande medida, esse questionamento é a nova perspectiva sobre Paulo. Agora, também nem todo mundo concorda com essa visão, que é uma visão mais assim do E.P. Sanders, vamos pensar assim. O James Dunn ele tem uma visão diferente, de que as obras da lei são o cerne da identidade judaica em particular. E aí o Paulo está simplesmente combatendo as obras da lei, etc. e tal, como meios de justificação, para querer dizer que a salvação, ela não, do gentil no caso, não passa por ele se tornar obrigatoriamente um judeu que cumpre a lei de Moisés como um judeu cumpre. Então seria mais ou menos nesse contexto que Paulo fala que a justificação não é pelas obras da lei, não é pela lei, não é negando que você deve obedecer à lei e se esforçar e etc, mas é negando que você precisa se tornar um judeu, caso você seja um gentil, para ser salvo, tá bom? Inclusive aí essas questões são avaliadas à luz dessa queixa, né, que a exegese tradicional protestante ela é muito extemporânea, ela é enviesada por essa ideia lá do Martinho Lutero, do luteranismo de uma forma geral, e etc, tá bom? Então, bacana. Agora, como é que o Tillman ele aborda esse problema e a sua solução? E eu ofereço aqui 6 questões que o Frank Tillman nos aponta na página 323 a 326 da sua teologia do Novo Testamento, tá bom? O Tillman ele diz o seguinte, que a teologia de Gálatas ela é rica o suficiente para dar conta da ênfase tradicional da salvação do pecador só pela fé e não pelas obras da lei, e da ênfase da nova perspectiva de Paulo, de que de alguma maneira a salvação do gentil não passa por ele se tornar judeu, como uma coisa assim de um contexto mais sociológico do que de um problema de que o ser humano só pode ser salvo independentemente das obras da lei ou da obediência à lei ou só pela graça e etc, tá bom? Como essa ênfase mais forte da reforma protestante. Então ele diz que a teologia de Gálatas ela serve para a gente entender que as duas coisas podem ser verdade sem que uma negue a outra e etc. Tá bom? Segunda coisa que o Frank Tillman diz dentro dessa discussão, que a profundidade do pecado, tanto em sentido individual quanto dos grupos, por exemplo, judeus e gentios, e a questão da fé como solução para a complexidade de ambos os problemas é uma questão muito importante na carta aos Gálatas. O que ele está dizendo é o seguinte, que a gente precisa entender o que Paulo argumenta em Gálatas à luz de uma noção da profunda pecaminosidade do ser humano, seja ele judeu, seja ele gentil. Então, nem judeus nem gentil escapam de ser profundamente pecadores e por isso condenados pela lei de Deus que desmascara o pecado. Por isso, nem judeus nem gentios podem se justificar pela lei, porque eles são pecadores, e assim, vamos pensar assim, a solução da complexidade do problema humano por causa do pecado é a fé e não a lei. E isso tanto no caso do judeu quanto no caso do gentil. Não é assim, o judeu se salva pela lei e o gentil se salva pela fé. Não. Ambos os grupos estão envolvidos no problema do pecado e ambos os grupos só podem, vamos pensar assim, ver esse problema resolvido pela fé em Jesus Cristo.
Essa é uma questão primordial dentro da perspectiva do Frank Tillman, tá bom? Terceira questão. Toda a discussão entre os Gálatas que move Paulo a escrever essas passagens, etc., indicam algumas coisas, especialmente duas coisas. Os Gálatas estavam dispostos a retroceder no tempo na história da salvação para admitir um caminho que tinha sido dado aos judeus, mas que agora estava superado. Então, todo o caminho da circuncisão e de toda aquela adesão à lei de Deus como a forma de permanecer na aliança e conseguir a sua salvação e coisas dessa natureza, tá bom? Aparentemente, haviam pessoas que mal entendiam a mensagem da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento e estavam lançando esses falsos entendimentos sobre os Gálatas, e os Gálatas aparentemente se demonstraram dispostos a voltar no tempo na história da salvação, e agora, além da fé em Cristo, que é uma nova etapa na história da salvação, eles estavam flertando com essas questões lá da circuncisão, de rituais, de sacrifícios, de guardas de dias e meses e anos e coisas e tal, demonstrando assim essa disposição realmente de, ao invés de encarar o novo e ir para frente, mesclar o novo com o antigo e avaliar o que pode ser útil dali e etc e tal. E também ele defende que o problema dos Gálatas é que, aparentemente, eles não compreenderam a incapacidade humana de atingir a justificação pela lei. Eles não perceberam que o fato de Cristo ter precisado vir ao mundo para morrer, tanto por judeus quanto por gentios, indica que não deu certo a tentativa dos judeus de justificação pela lei. Então Deus deu a circuncisão, todas as leis cerimoniais, dietéticas, de saúde, leis civis, leis cerimoniais, leis morais, mas essa quantidade grande de leis dadas aos judeus não lhes tornou salvos sem a graça de Cristo, sem a morte de Cristo. Então Paulo simplesmente está querendo mostrar para eles que eles não estão entendendo. Olha, esse pessoal que recebeu a lei, a circuncisão e tudo isso que agora vocês estão querendo receber, também precisam de Cristo. Então eu já preguei Cristo para vocês. Vocês agora estão querendo mesclar uma coisa com a outra? E mais ou menos nessa direção é que o Frank Tillman argumenta o problema do que está acontecendo lá na Galácia em relação aos falsos mestres que estão tentando pregar um cristianismo judaizado ou um certo judaísmo lá para a salvação dos gentios, tá bom? Quarto ponto que o Frank Tillman nos chama a atenção nessa discussão como um todo de Gálatas à luz da nova perspectiva sobre Paulo. Ele diz que, de fato, Paulo não está atacando o legalismo, né? Mas ele está atacando a pecaminosidade dos homens que, sendo pecadores, não entendem que não há salvação ao ser judeu ou ao se tornar judeu e ao tentar buscar essa guarda da lei, etc. e tal, especialmente à luz da morte de Cristo. Essa tentativa de salvação pela lei, ao invés de resolver o problema da pecaminosidade, só revela e aprofunda o problema da pecaminosidade. Paulo não está atacando exatamente o legalismo, mas ele está atacando a pecaminosidade do homem. Isso é o que o Frank Tillman nos ensina. E o quinto ponto, ele diz o seguinte, que vantagens humanas ou empenhos humanos não podem contribuir para a obtenção da justiça. Isso seria anular a graça. A ideia do Tillman é o seguinte: ser judeu, que no caso aqui é uma vantagem humana, ou guardar a lei, que no caso aqui é um empenho humano na direção da fidelidade, não podem contribuir para a obtenção da justiça. Senão Jesus não precisava ter morrido por judeu e Jesus não precisava conceder graça ao judeu, né, que recebeu a lei e estava se empenhando para guardar a lei. O fato do judeu, e Paulo é um exemplo de um judeu que só pôde ser salvo pela graça de Cristo, pela fé em Cristo, senão Paulo estava perdido. Quando Paulo entendeu isso, ele entendeu que para não negar a graça de Deus, ele precisa desistir de qualquer mérito ao ser judeu ou ao se colocar como assim, eu guardo a lei, então eu mereço a salvação. Até porque existe toda uma questão mais profunda por detrás desse paradigma, que é o ser humano não é perfeito diante da lei de Deus.
Ainda que a lei de Deus tenha oferecido todo um sistema de expiação para o perdão do pecado, já indica aí que o homem é pecador, então o homem não é perfeito diante da lei, por isso não pode ser salvo por uma pretensa adesão à lei, ok? Nem mesmo por uma profunda adesão à lei. Para ser salvo pela lei, teria que ser perfeito ao guardar a lei. E aí, como não é o caso de ninguém, ninguém é salvo pela lei. Ok? E também o Frank Tillman, ele termina dizendo assim que a nova perspectiva sobre Paulo tem pontos positivos. Então enfatiza o contexto original da carta, que é uma coisa bem importante, e enfatiza essas dimensões corporativas e éticas da mensagem do apóstolo aos Gálatas. Isso tudo é muito bom, muito positivo, nota 10 aí para a nova perspectiva sobre Paulo. Mas ele diz que eles são críticos demais à visão tradicional e muitas vezes desconsideram a pecaminosidade humana como base do argumento de Paulo. O finalzinho dessa sessão é terminado com Frank Tillman dizendo o seguinte: Paulo não teria formulado seu argumento como o encontramos em Gálatas se ele não cresce que todas as pessoas são pecadoras e que nenhum empenho para guardar as exigências de Deus pudesse obter a absolvição na corte divina no último dia. A absolvição da parte da Suprema Corte deve proceder da fé, como um dom gratuito da parte de Deus. É assim que o Frank Tillman, ele reconhece os avanços da nova perspectiva sobre Paulo, mas sem com isso deixar de aderir à visão tradicional da justificação pela fé na mentalidade protestante. Para terminar, eu como adventista, eu avalio essa questão da seguinte forma. Eu creio que a nova perspectiva sobre Paulo, ela trouxe uma renovação muito positiva para os estudos das cartas de Paulo e etc. Eu creio que muita coisa que a nova perspectiva sobre Paulo trouxe é coerente e inclusive é correta, mas eu estou do lado do Frank Tillman em relação a estas contraposições e críticas e avaliações. Eu creio que realmente nós não devemos perder essas perspectivas que ele coloca, que inclusive são totalmente coerentes com a teologia adventista, tá? Você tem aqui um pensamento maduro, um pensamento ortodoxo, um pensamento importante à luz dos avanços da nova perspectiva de Paulo, mas naquela tentativa de evitar que com esses avanços a gente renegue aquilo que é bastante essencial, que é o pecador só pode ser salvo pela fé em Cristo. Esta é uma mensagem inegociável, que é o cerne, o centro e o fundamento e o conteúdo do Evangelho, e nada que se levante contra isso, independentemente de suas credenciais acadêmicas, deve ser tolerado na igreja sem que se ofereça esses contrapontos que são saudáveis, respeitosos, academicamente corretos e biblicamente corretos na minha avaliação. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se o Senhor quiser.